Muito boa tarde a todos, né? Nossa aula de matemática de hoje tem como tema as frações, né? O que é que nós vamos estudar sobre essas frações, certo? O foco de nossa aula de hoje vai ser comparar e ordenar frações associadas à ideia de partes de inteiro, né? Porque toda fração é como se fosse assim um pedacinho de alguma coisa, certo? E também o resultado da divisão, a razão e a operação que será realizada, né? Então, sem mais demoras, vamos iniciar. Lembrando que nós estamos realizando o estudo aqui do material Estudo em Casa, do governo do Estado, né? E ele traz a seguinte teoria para a gente estudar hoje, ó. Veja bem. Olá, estudantes! As questões propostas nessa atividade envolvem o conteúdo de fração, certo? Usando as frações para representar partes de um todo que foi dividido em quantidades iguais, ó, isso é muito importante, ó. Fração são pedaços de uma coisa que foi dividida em quantidades iguais. Além disso, todas as frações podem representar uma divisão. Certo? Geralmente, uma fração ela surge de um número que está sendo dividido por outro que não tem o número inteiro como resultado. Aí, esse número sobre o outro a gente chama de fração. Veja aqui o primeiro exemplo. Ó. A gente tem aqui essa fraçãozinha. Ó. Um tracinho e um 2. Ó. Como é que nós vamos ler isso? Ó? Esse tracinho você chama de sobre, e o 2 embaixo. Ó. A gente lê assim, 1 sobre 2. Ó. É uma maneira de ler. Outra maneira, você pode ler 1 meio, certo? 1 meio. Ó. 1 meio. Por que 1 meio? Ó? Porque vocês percebem pela imagem aqui, ó, que essa parte que está pintadinha de verde, ela representa a metade da figura. Então, a gente lê esse número também por 1 meio, né? É a maneira mais convencional da gente chamar ele, viu? 1 sobre 2, a gente chama geralmente de 1 meio, ok? Aí eu coloquei aqui embaixo, aqui, continuei. Ó. Essa figura foi dividida em duas partes iguais, mas apenas uma das partes está em destaque, né? Ó, uma das partes está pintada. Representamos essa fração, colocamos no numerador, ó, numerador, galera, é a parte de cima, é o número que fica em cima, numerador, né? E no denominador, o total de partes que foi dividido. Ó. Então, o que é denominador? Denominador é a parte que fica embaixo, denominador. Certo? Então, numerador é esse número aqui de cima e denominador é esse número de baixo. Ó. Quando você vai estruturar uma fração, né, vai montar uma fração, aí você lê assim, você vai lendo a frase, né, por exemplo, na sala de aula do 7º ano C, por exemplo, vamos colocar assim, nas salas do 7º ano da escola Geracina, tem 45 alunos no total. Desse total, 20 alunos são meninas. Aí eu disse, qual a fração que representa a quantidade de meninas? Aí você lembra, ó, denominador é o de baixo, eu coloco o total de alunos, né? Que eu falei no exemplo, né, o exemplo oral, eu falei que a quantidade de alunos das turmas, né, era de 45 alunos, ó. Então, você coloca 45 alunos no denominador, que é o total, certo? E no numerador, você coloca que a questão está lhe perguntando, ó. Qual a fração correspondente ao número de meninas, ó. Se eu disse que tinham 20 meninos, ó, eu coloco 20 no numerador. E a fração que corresponde à quantidade de meninas é 20
sobre 45. Tranquilo até aqui? Sim ou não? Sim. Pronto. Então, vamos seguindo. Certo? Ó, vamos lá. Podemos representar essa fração de outra forma. Eu até coloquei aqui um bem maior, né? Eu sei o tamanho da tela do telefone de vocês. Ó, coloquei maior, né? Então, podemos representar também essa fração, ó, por 1 dividido para 2, ó, como vocês estão vendo aí. Ou, né, você faz a continha, ó, 1 dividido para 2, ó. Aí vocês sabem, não dá para dividir, não é? Porque 1 é menor que o 2, ó. Eu coloco aquele zerinho tradicional aqui no quociente, uma vírgula, e acrescento um zero aqui no dividendo, né? Que é o antigo numerador lá. Aí fica 10 dividido para 2, 5. Aí eu vou tirar aqui a prova, né, para ver se é mesmo, ó, e multiplico. 5 vezes 2 é 10, e faço a diferença, não sobrou nada. Então, o meio também pode ser chamado de 0,5. Ok? Tranquilo? Vamos ver o que é que tem mais. Ó. Exemplo 2. Diz assim, ó. Essa figura foi dividida em 4 partes, ó, como vocês podem ver. Está aqui uma parte, pintadinha com X aí, ó. Outra parte e a quarta parte. Mas 3 partes dessas figuras estão em destaque, né? O que é o destaque? Ó? É o que está pintado de verde, certo? Está em destaque. Assim, representaremos a fração colocando no numerador, que é a parte de cima, o número 3. Por que o número 3? Ó? Porque tem 3 partes pintadas. E no denominador, que é a parte de baixo, o número 4. Ó. Por que o número 4? Porque a figura foi dividida em 4 partes iguais. Certo? Aqui também podemos representar essa fração por meio de uma divisão entre o numerador e o denominador. Então, o que a gente pode fazer? Ó? A gente pode representar essa fração assim, ó, 3 em cima e 4 embaixo. Ó. Por quê? Porque eu pintei 3 das 4 partes que tinham. Ou, né, ou eu também posso representar essa fração assim, ó, 3, ó, dividido para 4, ó, por divisão. Quando a gente divide, ó, 3 para 4, aí o que é que vai dar de resultado, ó? Como 3 é menor do que o 4, eu já começo aqui, ó, colocando 0, no quociente e um 0 no dividendo, né, ó? Aí fica 30 dividido para 4, ó. A gente sabe que vai dar aproximadamente 7, né? Por quê, ó? Porque 7 aqui vezes 4 vai dar 28, ó. Quando eu fizer a diferença, vai sobrar 2. Aí 2 dividido para 4 não dá inteiro, né? Porque 2 é menor do que o 4. Aí, como eu já tenho essa vírgulazinha aqui, eu acrescento um zerinho aqui no 2, fica 20. Aí eu tenho 20 dividido para 4, ó, que vai dar 5. E 5 vezes 4, ó, este 5 aqui multiplicado por esse 4, vai dar 20. Quando eu fizer a diferença, não vai sobrar nada. Ó. Ou, né, ó, pode ser representada ainda essa fração pelo esse númerozinho decimal, ó, 0,75, que foi o resultado que deu aqui. Beleza? Ó, 3 representações diferentes para uma fração. Alguma pergunta até aqui? Sim ou não? Não. Pronto, então, vamos lá, né? Isso aqui é o que eu falei, né? Que está escrito aí. Vamos mostrar aqui que 3 quartos. Esse sinal aqui, pessoal, me diga aqui uma coisa. Ele é maior ou é menor? Esse sinalzinho vem aqui, ó. Maior. Olha ele bem aqui, ó. Ele é maior ou é menor? Maior. Maior, né? Então, o que é que está escrito aqui, ó? 3 quartos é maior do que 1/2, certo? É assim que nós vamos comparar as frações, ó, usando o sinal maior e o sinal menor. Se eu quisesse começar pelo 1/2, ó, eu faria assim, ó. 1/2, ó, é menor
do que 3/4, ó. Viu, ó? Perceba que esse sinal aqui que eu botei, ó, ligar aqui para onde, ó? Para o menor. Certo? Tranquilo?